Ora então, muito boa tarde. Esta é a última vez, antes das férias, que temos o programa Jesus Cristo Chegou à Cidade. Depois retornaremos em setembro, querendo Deus, mas há cerca de 40 semanas que temos este programa, sempre à quarta-feira, a esta mesma hora, durante cerca de 10 minutos, com reflexões sobre Jesus, quem é Jesus, sobre o seu ensino, a sua pessoa, a sua circunstância. E hoje vamos falar sobre a imagem de Deus que Jesus transmitiu. Jesus desceu à cidade dos homens para nos revelar a verdadeira imagem de Deus. O Evangelho de João relata este caso curioso. Diz que, passando Jesus, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Mas Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ora bem, nós estamos a falar de uma sociedade há 2000 anos na Israel, no antigo Israel, onde a cegueira era incurável, como muitas outras doenças, e era um problema incontornável, digamos. Jesus lidou com vários cegos ao longo do seu ministério público, aqueles 3 anos e meio. E havia depois também um mito popular entre os judeus de que as malformações físicas dos filhos seriam resultado de um castigo divino provocado pelo pecado dos próprios ou dos seus pais. Ora, se não faz muito sentido que alguém que nasce cego seja resultado do seu pecado, que ainda não tinha nascido, não lhe pode ser imputado qualquer pecado, é claro que, digamos, esta ideia se aplica apenas aos pais. Portanto, a dúvida dos discípulos era se os pais daquele cego, nascença, teriam pecado de forma que estivessem a ser punidos nos seus filhos. Era um mito popular entre os judeus. Mas Jesus contrariou categoricamente este mito. Jesus afirmou, aliás, exatamente o contrário, ao dizer que Deus se ia glorificar através da restituição da saúde a este jovem, a este homem cego. O problema aqui qual é? O problema é que os judeus tinham herdado o conceito de Deus a partir do povo hebreu, dos seus antepassados. E esse conceito era um conceito muito semelhante aos das nações pagãs. Veja bem, em vários textos do Antigo Testamento, abundantemente, nós temos uma imagem de um Deus mau, de um Deus vingativo, de um Deus austero, de um Deus castigador, de um Deus sempre pronto a infligir sofrimento aos humanos quando era contrariado por eles. E, portanto, esta ideia, no fundo, esta ideia religiosa não era mais do que o mau caráter dos homens que se projetava na sua ideia das divindades. E, nesse sentido, podemos dizer que os homens normalmente imaginam Deus à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, moral e espiritual. Mas o que os homens fazem é o contrário. Foi isso que fizeram os gregos, foi isso que fizeram os romanos, foi isso que fizeram os povos pagãos, os cultos pagãos, imaginaram deuses à sua imagem. E, portanto, deuses com os seus problemas de mau caráter. O curioso é que hoje ainda está a surgir no mundo uma ideia semelhante. Nós vemos grupos extremistas e violentos, por exemplo, que pintam Jesus, a figura de Jesus, como se fosse um guerreiro. Às vezes até aparece a imagem de Jesus com umas metralhadoras, com armas de guerra e tal, armado até aos dentes. Há também, por outro lado, sectores misóginos que consideram a mulher como sendo inferior ao homem e pintam Jesus como sendo alguém essencialmente machista. E, portanto, digamos que esta ideia, esta velha ideia de imaginar os deuses à imagem e semelhança dos homens, hoje também se verifica, enfim, talvez de uma forma um pouco diferente, de acordo com os exemplos que eu acabei de dar. Mas Jesus quis ensinar que Deus não era nada disso. Ele não é o que castiga com a doença, com o sofrimento,
com a morte, com o mal, mas Deus é o supremo bem. Portanto, basta das pessoas pensarem e até dizerem, tantas vezes, que, de facto, que Deus castiga, que Deus faz sofrer, que Deus inflige dor, que Deus inflige sofrimento, etc. A verdade é que Deus, o Deus que nos é manifestado por Jesus, revelado por Jesus, é perdoador, é um Deus que abençoa. E Jesus, o Novo Testamento diz-nos que Jesus é a imagem perfeita de quem Deus é. Se nós formos às cartas, às epístolas de João, nós vemos que Deus é amor. Ele diz declaradamente, Deus é amor. E esta é a descrição mais concisa, mais concreta daquilo que Deus é. Deus é amor. Mas acrescenta noutro lugar que Deus enviou o seu Filho ao mundo, no seu Evangelho, diz isto, João Evangelista, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, porque é que João Evangelista sentiu necessidade de esclarecer esta questão? Que Deus enviou o Filho ao mundo, Jesus veio a este mundo, que não foi para condenar, mas foi para salvar. É porque, eventualmente, havia ideia religiosa, alguma ideia religiosa de que Jesus tinha vindo para condenar. Porque esse era o modelo antigo, o modelo da velha aliança, o modelo em que os hebreus pensavam um Deus à semelhança dos deuses dos povos pagãos, dos deuses cananitas. Portanto, essa era a ideia que eles tinham, de um Deus irado, de um Deus vingador, etc. É uma ideia pagã, né, que influenciou os hebreus. E, portanto, os judeus herdaram essa cultura religiosa. Então, quando Jesus veio ao mundo, ele veio mostrar quem Deus é. Ele é a expressa imagem da pessoa do Pai, diz a Bíblia, Jesus. E, portanto, Jesus veio revelar quem Deus de facto é. Veio tirar o véu, veio desvendar a imagem de Deus. Porque essa imagem não era percebida até esse momento, até Jesus encarnar, Jesus vir a este mundo, essa imagem do Pai não era percebida, e Jesus encarregou-se de transmitir essa imagem. Ele expressa a imagem da pessoa do Pai. Não há outra imagem mais perfeita do que a de Jesus para nós conhecermos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Há imensos textos no Novo Testamento que mostram que Jesus é realmente a expressão de quem Deus é. E Deus não está interessado em condenar o mundo, em condenar as pessoas. O mundo entenda-se por as pessoas, a humanidade. Deus está interessado em salvar. E por isso é que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna, como este mesmo João Evangelista diz lá no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Então é bom que desmistificar esta ideia de um Deus castigador, de um Deus condenador, de um Deus que inflige sofrimento, que às vezes até um Deus um pouco sádico, parece que tem prazer em aplicar sofrimento aos seres humanos, mas pelo contrário, vermos Deus pelos olhos de Jesus, ou seja, vermos Jesus, e ao vermos Jesus, vermos quem Deus de facto é. Deus não é nada daquilo que a religião nos vende. Deus é um Deus de amor, um Deus perdoador, como diz João na sua epístola, Deus é amor. E termino por hoje com esta primeira série de programas Jesus Cristo Chegou à Cidade, ao fim de cerca de 40 semanas deste ano pastoral, digamos assim, que começámos em setembro do ano passado. Pode ver ou rever todos estes cerca de 40 meditações na página YouTube da Igreja do Jubileu e, querendo Deus, voltaremos em setembro com o programa renovado. Assim pensamos. Entretanto, e como de costume, quero deixar aqui o convite a todos aqueles que residem na região de Setúbal ou que nos quiserem visitar para estarem connosco nas nossas celebrações de domingo. São muito bem-vindos todos os domingos às 10h30 da manhã, na Rua Frei António das Chagas, número 47, em Setúbal, no nosso templo, no bairro Montalvão, ou então seguirem-nos online nas redes sociais. E voltaremos em setembro. Até lá, Deus o abençoe ricamente.